Vamos, time! É isso aí, mais um Nossa Resenha aqui na tela do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Rodada de conversas com entrevistados ilustres. Hoje a gente recebe o presidente do Sport Clube Bahia, Emerson Ferretti. Eu sou o Diego Marques, tem ao meu lado Juliana Lisboa. E eu já começo aqui agradecendo a sua presença, Ferretti, te dando as boas-vindas também e desejando boa sorte, afinal de contas, foi eleito aí no final de 2023, 2024, tá só começando. Olá, Diego. Olá, Juliana. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar participando do programa. E obrigado também pelas felicitações aí. Eu desejo de boa sorte. Vamos precisar, já que muito trabalho pela frente. Natural, né? Administrar um clube do tamanho do Bahia é um desafio grande, uma responsabilidade grande. E a gente conta com as boas energias aí da nossa torcida, de todo mundo que gosta do clube. Bem, imagino que já seria um trabalho com muita responsabilidade, independente da SAF do Grupo City ou não, né? Afinal de contas, o Bahia é um clube bicampeão brasileiro, mas agora todos os holofotes estão aí voltados para o tricolor. Eu também dou as boas-vindas aqui para Juliana e já rodo a bola com ela para ela fazer a primeira pergunta. Juliana, sempre um prazer trabalhar junto com você, viu? Igualmente, Diego, Emerson, seja muito bem-vindo. E eu queria já te perguntar exatamente sobre qual o seu papel dentro do Bahia, porque você é o primeiro presidente que é eleito para tomar conta pós-SAF, pós-City Football Group, que significa que o futebol é do City e a Associação do Esporte Clube Bahia toca outras coisas. Quais são as suas funções específicas a partir de agora, 2024? Boa pergunta, Juliana, porque ainda existe, né, uma, um desconhecimento real, né, de como será o trabalho. E eu até comentei isso na primeira reunião do Conselho Deliberativo do clube, que ocorreu no dia 23 de janeiro, que nós somos, eu e Paulo Tavares, nós como diretoria executiva, mas também como os 100 conselheiros eleitos na última eleição, nós somos a primeira gestão pós o closing, né, o fechamento do negócio, e que entregou definitivamente, né, a gestão do futebol para o Grupo City. Então é um momento novo dentro do clube, é um momento que a gente ainda está entendendo o tamanho que o clube ficou e também está entendendo a relação com o Grupo City, né? Estamos nos primeiros dias, já se passou mais de um mês da posse, ainda estamos entendendo tudo isso que eu falei, né? O tamanho do clube, principalmente, mas a gente tem, sim, um papel muito importante, né? Primeiro, dentro do futebol, nós somos sócios do Grupo City no Bahia SAF, na empresa que foi criada, né, para cuidar do futebol do clube, mesmo que minoritários, nós somos donos também, portanto, nós temos algumas obrigações e deveres, né? Por conta que nós somos os representantes da torcida, junto ao Bahia SAF, que é uma empresa privada. Então, nós acompanhamos o trabalho de perto, dentro do possível e dentro do solicitado, nós também temos, né, voz ativa nesse processo, mas, em última instância, a decisão sempre será do Grupo City por conta de ser o sócio majoritário, de deter 90% das ações. Então, nós estamos muito próximos, o Grupo City tem alguns deveres também conosco, com o clube, né, de passar relatórios, né, do trabalho no futebol, né, e algumas outras situações que são necessárias, né, assim como dois sócios, e também uma vez a cada 6 meses também estar presente em reuniões do Conselho Deliberativo, justamente para falar sobre o andamento do trabalho que está ocorrendo no futebol.
Então, é uma relação que a gente é ativo, sim, no processo, só que nós não somos os responsáveis pelo dia a dia, nós não somos os responsáveis pela contratação dos jogadores, nós não somos responsáveis pelo aporte financeiro, né? Isso tudo o Grupo City cuida disso, mas nós estamos sempre presentes, né, dentro desse processo todo, acompanhando de perto e em contato com o pessoal do Grupo City, né, para ajudar no que for preciso. Da mesma forma, o Esporte Clube Bahia, para além do futebol, tem uma vida própria, que antes não existia, porque até a chegada do Grupo City, o Bahia era uma associação, sempre foi uma associação, só que era uma associação que se preocupava só com o futebol, né? Até porque o futebol acaba consumindo praticamente 100% do tempo, da energia e do dinheiro das pessoas e do clube, né? Então, a preocupação era só o futebol. Como no futebol agora nós temos um parceiro, um sócio que cuida e muito bem, nós temos por obrigação atuar nas outras áreas que nós estamos livres agora. Sempre tivemos livres, volto a falar, mas agora nós temos braços, cabeças para poder pensar, né, e tempo para poder pensar em outras áreas que são, notadamente aí a área olímpica, né, criar modalidades olímpicas, inserir o Bahia no ambiente olímpico, mas também nas áreas sociais, social e cultural. Então a gente tem um mundo de possibilidades a ser explorado na Bahia, né, e também, se possível, e caso a SAF, né, o Grupo City entenda que são projetos grandes e interessantes, pode ser que venham também juntos, né, nós sejamos parceiros, inclusive em outros projetos para além do futebol, né? Então, é isso, tudo é Bahia, mas o trabalho, em alguns pontos, é apartado, sim, né? Por exemplo, eles têm a comunicação, a SAF tem a sua própria comunicação, nós temos a nossa própria comunicação, o plano de sócios também, a SAF tem seu próprio plano, nós também temos o nosso próprio plano, e o nosso desafio aqui do clube é justamente fazer com que o clube cresça. Nós estamos pegando, e eu imagino que eu já estou respondendo muitas das perguntas que viriam pela frente, né? Mas a gente está pegando um clube que não tem uma estrutura física olímpica, né? Uma estrutura física desportiva, não tem uma equipe de trabalho muito grande, ainda é muito reduzida. Então, nosso desafio é justamente fazer com que o clube cresça. Porque o Bahia SAF já está grande e a tendência é cada vez mais com a atuação do City. E o nosso desafio é fazer com que o clube associativo, o Esporte Clube Bahia, cresça atuando em outras áreas. Perfeito, é legal quando você fala sobre isso, né? Porque restam muitas dúvidas, né? Recentemente a gente viu o Pedrinho ser eleito presidente do Vasco também. O Vasco detém 30%, né? Contra 70% da 777. O Bahia detém 10%, Emerson. E aí eu queria saber se eles têm essa porta aberta também para os processos decisórios voltados para o futebol. Afinal de contas, você foi atleta, inclusive foi atleta do clube e entende bastante, né, do que é o futebol brasileiro e principalmente do que é o futebol nordestino. Então eu queria saber se existe esse diálogo, ainda que as decisões sejam tomadas maioritariamente por eles, mas se existe essa abertura para que vocês dialoguem e tenham algum consenso. Sim, a relação até agora, desde a nossa eleição, que foi dia 2 de dezembro, tem sido muito amistosa. Todas as vezes que precisamos entrar em contato com a SAF e seja dependente da né, a diretoria financeira, o CEO Aguirre, ou o próprio CEO do futebol, que é o Cadu, todas as vezes nós somos muito bem recebidos. A relação, como eu falei, sempre muito amistosa, eles são muito atenciosos conosco, né? Então, por enquanto, não temos ressalvas nenhuma. O diálogo está aberto. Para algumas coisas, nós não sentamos na discussão do planejamento, né? É uma empresa, né, que trabalha à parte. Outras nós somos comunicados, né? E também levamos ideias, né? Então, até então,
Em relação a Pedrinho, Vasco, não tive ainda a oportunidade de conversar. Eu já tenho uma viagem marcada no início de março para o Rio de Janeiro e já está na programação exatamente estar como o Pedrinho, porque ele está na mesma situação que eu, apesar de lá na SAF do Vasco o clube ter 30%, e também está na programação estar com o Ducídio, o presidente do Botafogo, porque ele também está na mesma situação, é uma SAF, tem um percentual da SAF, mas principalmente o Botafogo tem um trabalho olímpico, né? Já tem modalidades olímpicas sendo atuantes, com uma estrutura física também, e eu quero entender direito como esses dois clubes estão lidando, como está sendo o trabalho, tanto do Pedrinho, no Vasco, quanto do Ducídio, do Botafogo, e entender a estrutura física e o trabalho todo que está sendo desenvolvido nessas outras áreas. E também a relação com o futebol. Justamente, podemos dizer, podemos não, é um benchmark, né? Eu vou passar uma semana no Rio, vou estar com eles, vou entender o trabalho deles para justamente poder comparar com o nosso e também o que tem de trazer para o trabalho aqui, tanto do clube quanto da relação, né, com a SAF, mas também perceber coisas que acontecem lá e que não sejam interessantes. Mas a gente precisa também entender o que os nossos rivais, adversários, concorrentes, né, mais amigos, porque nós não precisamos ser inimigos de ninguém, nós somos apenas adversários dentro de campo e provavelmente nas quadras e em outras modalidades, né? A gente precisa entender o que está acontecendo lá para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Bom, presidente, além de ser o primeiro presidente do Bahia pós-SAF, pós-Grupo City, você também é o primeiro presidente em vários outros setores, né? Como, por exemplo, é o primeiro que é ex-atleta, é o primeiro presidente de fora da Bahia, né? Você é de Porto Alegre, foi lá pelo Grêmio, foi campeão lá, Copa do Brasil, enfim. E também é presidente, o primeiro presidente que faz parte de uma minoria que no futebol especificamente, né, foi tão escanteada da torcida, muitas vezes ridicularizada também. Enfim, eu queria saber o que significa para você representar também tantas bandeiras diferentes. Bom, para mim, pessoalmente, são conquistas, né? E a partir do momento que eu chego num estado, numa cidade, num estado que não é o meu de nascimento, da onde eu cresci, e consigo conquistar o respeito e o carinho, primeiro do torcedor tricolor, mas depois do povo baiano, né? Não se limitou apenas aos torcedores do Bahia, mas assim ao povo baiano. Isso para mim é uma conquista muito grande que me enche de orgulho, né? Porque não é tão fácil ser aceito, ser acolhido por um povo que não é o seu. Eu também fico muito feliz, né, de poder entrar para a história do clube. No museu do clube tem objetos meus, conquistas pessoais, né, e também coletivas, e que me deixam na história, né? Minha bola de prata, conquistada em 2001 como o melhor goleiro do Brasil, está no museu. As luvas que eu joguei a final da Copa do Nordeste em 2001 contra o Sport, que foi o primeiro título do Nordeste do clube, também estão no museu. E isso me deixa muito feliz por poder, além de ter sido acolhido pelo torcedor tricolor e pelo povo baiano, fazer parte da história desse clube grandioso. E também, agora como presidente, eu acabo quebrando alguns paradigmas, né? Primeiro presidente, como você bem falou, que não é baiano, inclusive eu fui atacado durante a campanha por não ser baiano, mas eu gosto de lembrar que o povo baiano já elegeu e reelegeu um governador que também não era baiano. O que mais importa é o sentimento, e o sentimento de ser baiano eu carrego comigo desde o início, e já sou cidadão soteropolitano, né, que eu ganhei o título em 2009, e
e também a qualificação para ocupar esse cargo. É isso que importa. E não ser baiano não diminui em nada o sentimento que eu tenho pelo clube. Então, eu não... eu prefiro olhar o lado positivo de quem está quebrando realmente, né, um paradigma. E um outro que você trouxe bem foi justamente o primeiro ex-atleta do clube a se tornar presidente. Uma outra conquista pessoal, mas aí entra uma conquista da classe de atletas que começa a ocupar espaços de decisão dentro do futebol. E uma outra quebra de paradigmas é justamente, eu já há 1 ano e meio atrás, quando eu revelei, né, a sexualidade, falei abertamente e revelei sobre a minha sexualidade, eu já fui o primeiro atleta na história do futebol brasileiro a falar abertamente sobre isso, e agora, sendo eleito presidente, eu sou o primeiro presidente LGBT da história do futebol brasileiro. Então, primeiro, me enche muito de orgulho todas essas quebras de paradigmas, né, porque são atitudes que precisam ter muita coragem. E segundo, que são também conquistas não só minhas, pessoais. Como eu falei, a partir do momento que o Bahia elege um ex-atleta, é uma conquista do clube. A partir do momento que o Bahia elege um presidente LGBT, é uma conquista do clube. O clube se torna pioneiro no respeito às pessoas, e eu gosto muito de chamar a atenção para essa palavra, né? O Bahia é pioneiro e o Bahia respeita as pessoas e se torna referência para o futebol brasileiro. Tanto é que começa a ser admirado por torcedores de muitos outros clubes, por conta dos seus posicionamentos. Eu acho que o Bahia dá um salto muito grande e passa uma mensagem muito positiva para a sociedade a partir do momento que elege um presidente LGBT. Não por essa bandeira, porque não foi essa bandeira que eu levantei na minha campanha, mas por ser uma pessoa LGBT, tudo que representa isso. E eu acho que o futebol precisa evoluir. Foi por isso, inclusive, que eu abri há 1 ano e meio atrás, falei abertamente sobre a sexualidade, para poder deixar um legado fora de campo, além do que eu já fiz dentro de campo, para ajudar o futebol a evoluir, para que outras pessoas LGBTs que estão no futebol, que sempre estiveram, mas que precisaram se esconder, tivessem uma referência. E hoje eu sou uma referência para essas pessoas, como atleta e agora como presidente de um grande clube do futebol brasileiro. Então, acho que o Bahia está de parabéns por não considerar isso impedimento, e o torcedor tricolor está de parabéns por abraçar isso e aceitar isso. Eu acho que é uma grande mensagem à sociedade, não só daqui local, mas sociedade brasileira e ao futebol brasileiro, que o futebol precisa acolher a todos, porque todos gostam de futebol, e também respeitar todos. Então, eu fico muito feliz com essas conquistas pessoais e fico muito feliz que eu posso ter essas conquistas junto com um clube que eu amo, que é o Bahia. Muito importante e inspiradora a sua resposta, mas por que o Bahia? Você falou que ama o Bahia, é o clube que você tem mais jogos na sua carreira de atleta, mas coincide ou não, né? E você vai me dizer, com a compra da SAF. Você pode responder por que a escolha pelo Bahia? A escolha pelo Bahia é pela identificação com o clube. A partir do momento que eu cheguei no Bahia e criei essa identificação, inclusive muito rápida, e virei um ídolo do clube e me tornei um tricolor, né? Estar no Bahia novamente sempre foi um objetivo, desde o momento que eu saí. Eu queria muito voltar. E, logicamente, que quando eu encerrei minha carreira de atleta, eu não poderia mais voltar como atleta. Então, como eu sempre gostei de gestão, e sou formado em administração, pós-graduado em gestão esportiva, tive a experiência também de ser presidente do Ipiranga, aqui de Salvador, que foi um trabalho de recuperação de um clube, de uma marca que estava fechando as portas, uma marca tradicional, e que serviu para mim como a gestão esportiva na prática, né? E que serviu de aprendizado para poder
hoje estar presidente do Bahia, né? O que me deu um embasamento, além de todo o estudo que né? A qualificação que eu fui buscar, mas a prática no Ipiranga me deu capacidade de poder pleitear a presidência do Bahia, né? Porque é uma responsabilidade e um desafio muito maior, né? Tudo isso me ajudou a voltar ao Bahia. Como presidente, poderia ser, eu sempre teve no meu radar o desejo, né, como eu falei, de voltar ao Bahia. Poderia ser qualquer outra função administrativa, mas também poderia ser como presidente. E as coisas aconteceram naturalmente. Né? Quando eu tomei, na verdade, quando começaram as primeiras conversas para que eu pudesse ser candidato, não existia nem a possibilidade ainda de se tornar SAF, porque a lei foi de 2021 e as primeiras conversas com alguns conselheiros do clube aconteceram em 2020. Então, o fato de se tornar SAF não mudou exatamente, não mudou a minha opinião, né? Não foi o motivo pelo qual eu escolhi decidir ser candidato a presidente. A mudança da lei, depois a criação da SAF no Bahia e depois a posterior venda para o Grupo City aconteceram durante o processo. Se não tivesse acontecido isso, eu seria candidato e estaria responsável pelo clube todo, pelo futebol do clube todo. Como aconteceu tudo isso, eu me tornei candidato, me tornei presidente e faço a função que cabe hoje ao presidente do clube, né? Então, a SAF não foi determinante na minha decisão de se tornar candidato. Aconteceu e a minha decisão já estava tomada. E eu segui acompanhando muito de perto os desdobramentos disso para entender o clube que eu ia pegar caso eu fosse eleito. Presidente, o senhor falou um pouquinho sobre o período, né, que o senhor esteve à frente do Ipiranga, que foi a sua primeira experiência como presidente. Naquela época, né, foi entre 2012 e 2017. Esse Ipiranga, para quem não é daqui de Salvador, para quem não é da Bahia, é o Ipiranga pelo qual a então Santa Dulce dos Pobres, a então Irmã Dulce, na verdade, agora a Santa Dulce torcia, né? Quais foram os desafios que você teve que lidar nesse período? Bom, o Ipiranga apareceu na minha vida no final de 2009, foi o ano que eu me formei como administrador e eu sempre gostei de gestão e ali eu vi uma oportunidade de colocar o que eu tinha fresco na minha memória, que era a teoria toda de uma faculdade, colocar em prática, né, como gestor do Ipiranga. Só que era a situação do clube era muito delicada. O Ipiranga estava fechando as portas definitivamente. Não tinha absolutamente nada a não ser dívidas. E eu resolvi, também numa atitude corajosa, assumir o Ipiranga para resgatar esse clube. Na verdade, o grande objetivo era evitar que essa marca tão tradicional do futebol baiano fechasse as portas definitivamente. E a gente conseguiu isso, né? Eu considero, inclusive, isso, além de, logicamente, um trabalho, né? Além do aprendizado e de uma preparação para em termos de gestão, mas também um trabalho social. Foi como eu falei, o meu trabalho junto com outras pessoas, mas eu à frente, a gente salvou uma marca centenária de fechar as portas, que ainda tem muitos torcedores que torcem pelo Ipiranga. Então, quase... Exato, além dos famosos, né, Jorge Amado, Irmã Dulce, Mestre Pastinha, mas ainda temos muitos torcedores do Ipiranga que desejariam, né, e desejam ver o Ipiranga voltar ao cenário com força. Então, o meu trabalho lá evitou que o clube fechasse. O clube está vivo, o clube está reformado, o clube está em atividade. E eu fico muito feliz e orgulhoso disso, porque foi um ato de coragem, porque o Ipiranga não tinha absolutamente nada. Eu precisei colocar dinheiro próprio, dinheiro do meu bolso, para poder salvar o trabalho, salvar o clube, né? Então foi quase como um ato social, né, para a Bahia.
E eu fico muito feliz, volto a falar, fico muito feliz de tudo isso, porque tudo que eu faço aqui na Bahia, pelo futebol baiano, pelo esporte, é uma retribuição ao carinho que eu recebo. Eu tenho 24 anos aqui, e o carinho que eu recebo e o respeito que eu recebo do povo baiano, e aí não se detém só o torcedor tricolor, que tem em mim um dos grandes ídolos da história, e eu sou muito orgulhoso disso, mas é uma retribuição a todo esse carinho que eu recebo. Então eu trabalho com maior felicidade, com maior amor, né, para poder retribuir à sociedade baiana tudo que eu recebo da Bahia. Então a relação é muito próxima minha com o estado, com a cidade, com o povo baiano, com o Bahia. É uma relação de amor mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui, cheio de vontade de trabalhar pelo Bahia, de botar o Bahia cada vez mais forte, de participar disso. Eu tenho repetido nas minhas falas que assim, o grande objetivo é colocar novamente o sorriso de volta no rosto dos tricolores, assim como eu aprendi a ver como goleiro do clube, quando a gente ganhava títulos lá, quando eu era o goleiro do clube, que eu via a torcida alegre, feliz, e me abordava na rua feliz. Então hoje, como presidente, eu tenho a oportunidade novamente de poder fazer algo pelo Bahia, fazer algo que faça o torcedor tricolor feliz novamente. Diego, deixa eu só aproveitar esse gancho Claro. aqui para não deixar a bola tá quicando, sabe como é, né? Emerson, você falou que te dá um orgulho muito grande, né? Você ser abraçado pelo povo baiano, né? As pessoas que gostam de futebol. E aí a gente não tá simplesmente falando da torcida do Bahia. Tem torcedores do Vitória também que te colocam como ídolo. Talvez não na mesma proporção que o Bahia, mas você, afinal de contas, encerrou a carreira no Vitória, né? E fazendo bons jogos. O torcedor rubro-negro também lembra de você com carinho, né? Então eu queria saber, existe algum tipo de, como é que eu posso falar, de alfinetada dentro do próprio Bahia, por conta de você já ter jogado, inclusive, no rival? Algumas pessoas durante a campanha tentaram trazer isso como se fosse um impedimento, né? Ou para eu ser o presidente do clube. Mas volto a falar, o fato de ter jogado em outros clubes não diminui o meu amor pelo Bahia, né? Porque a gente joga em vários clubes. Nós, atletas profissionais de futebol, nós jogamos em vários clubes. Eu, por exemplo, joguei em 9 clubes. Mas nem todos a gente cria uma identificação como eu criei com o Bahia, né? Aliás, é muito raro isso, né? Então, o fato de eu ter jogado em outros clubes não diminui nada meu amor ao Bahia e não diminui nada minha qualificação para poder ser presidente do Bahia. Só que alguns torcedores que são mais radicais, né, tentaram colocar isso como se fosse um impedimento, né, para que eu não pudesse ou de alguma forma me diminuísse, né, para poder ser presidente, né? E eu entendo de uma outra forma, né? Eu entendo como uma experiência profissional, né? O fato de ter jogado em outros clubes, experiência profissional que faz parte da carreira, né? Mas o lado afetivo, né? A afinidade aconteceu com o Bahia, tanto é que o meu desejo sempre foi voltar ao Bahia, trabalhar pelo Bahia novamente, né, que foi o clube que eu me identifiquei. E eu só não segui no Bahia até o final da minha carreira, porque o contexto do momento não permitiu, né, que são coisas naturais dentro do futebol. Né? Eu já fiquei 6 anos, até já é um raro, cada vez mais raro, né, um atleta ficar tanto tempo num clube só. Eu fiquei 6 anos, e não deu para dar sequência nisso. Eu tive que procurar seguir minha carreira profissionalmente e não diminui nada, volto a falar, a minha competência e nem o meu amor ao clube para poder estar hoje na presidência. Perfeito. Inclusive, falando sobre o Vitória, presidente, teremos Bavi, né? O baiano vai tirar a barriga da miséria em Bavis nesse ano, né? Porque tem na Copa do Nordeste, tem no Estadual e teremos 2 no Campeonato Brasileiro, depois de um hiato aí, né, em um Campeonato Nacional. Afinal de contas, quando o Bahia caiu, o Vitória caiu também para C, quando os dois tiveram acesso e agora se reencontram na elite. Nós entrevistamos aqui o presidente Fábio Mota, né, do Vitória,
programa que vai ao ar também. E aí, ele tentou fazer um paralelo aí com o título da Série B de 2023 com o Campeonato Brasileiro de 1988. Isso é mais um direito de resposta para você, tá longe de mim querer alimentar esse tipo de coisa no futebol. Mas ele disse que, em razão da circunstância e por ser um campeonato de pontos corridos, o título da Série B é maior que o Brasileiro do Bahia de 88. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O contexto do que nós contamos, pelo tudo que nós passamos, conseguimos ser campeão nacional e de um campeonato de ponto corrido, é muito mais difícil do que aquele campeonato lá atrás de 1988, que não era um campeonato de ponto corrido. Se você pegar os últimos campeões da Série B depois de ponto corrido, você vai ver lá Corinthians, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, por aí você vai ver que não é fácil, é muito difícil você ganhar um campeonato de ponto corrido da Série B. Eu acho que não tem nem comparação, né? Porque a gente está falando de primeira divisão e de segunda divisão. Não diminuindo, eu acho que todos os campeonatos são importantes, né? E todos os títulos são importantes. Mas se colocar numa ordem de grandeza, o Bahia foi campeão brasileiro da primeira divisão, né? Quando a gente lista os campeões brasileiros, a gente lista o Bahia 2 vezes. A gente não lista nenhum campeão da Série B, né? Então, por aí a gente já tem uma noção de que, assim, é importante o título, claro que é, mas não se compara ao que o Bahia conquistou em 88. Perfeito. Agora eu que vou pedir para aproveitar o gancho, tá, Ju? Porque pro torcedor a rivalidade pode ser, né, de torcer que o time acabe, o rival acabe. Mas para os dirigentes, né, ou deveria ser, a torcida para que os dois sejam fortes, para que os dois cresçam juntos, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa força que o Vitória tem mostrado também no mercado, e sobre o Fortaleza, que eu acho que é um exemplo também hoje de gestão no futebol nordestino, não só no nordestino, né, mas no futebol brasileiro no geral, para que o Nordeste tenha mais força em âmbito nacional. Eu acho muito bom os clubes evoluírem, né? Dentro e fora de campo. O que obriga seus adversários mais diretos, e aqui no caso de Bahia e Vitória, eu acho que o que está acontecendo com o Bahia também, por ter virado SAF, ter um poderio financeiro maior, não sei, obriga o Vitória a melhorar sua gestão, a melhorar seu time dentro de campo, porque senão vai ficar uma distância muito grande, né? Então, a evolução do Bahia é bom para o Vitória, porque obriga o Vitória a trabalhar melhor. A evolução do Vitória faz com que o Bahia também entenda que precisa melhorar para poder não ficar atrás do seu rival. E a evolução do Fortaleza, principalmente, faz com que a gente fique atento, porque existe uma nova força na região Nordeste. E que se a gente não melhorar o nosso trabalho, quem vai ter o protagonismo na região não vai ser nós, não vai ser nós, vai ser o Fortaleza. Então, eu acho que boas gestões e bons resultados dentro de campo ajudam, porque faz com que os adversários percebam que precisam melhorar. Eu acho que o Bahia hoje é uma referência, aliás, o Bahia está na Série A, o Bahia é considerado a melhor SAF do futebol brasileiro, com o melhor parceiro possível, com contratações bastante relevantes, e em breve teremos resultados esportivos também bastante relevantes. Então, vai fazer com que nossos rivais, nossos adversários mais próximos, melhorem o seu trabalho, o seu desempenho, não só na sua gestão, mas dentro de campo. E ganha todo mundo, ganha o futebol baiano, ganha o futebol do Nordeste, com clubes mais fortes. Presidente, isso me leva agora a uma outra pergunta, né? Você falou do reforço que o Bahia vem fazendo no seu plantel, e a gente vai entrar nisso mais especificamente também, mas essa reestruturação do elenco, e agora com o Bahia indo muito forte para o mercado, fez com que no dia 24 de janeiro, numa quarta-feira à noite, com previsão de chuva em Salvador, quase 30 mil tricolores fossem até a Arena Fonte Nova para ver o time principal do Bahia
recém-chegado da pré-temporada lá em Manchester, né, na estrutura do Grupo City, jogasse pela primeira vez. Então, primeiro contato do torcedor do Bahia com o Everton Ribeiro, que acabou fazendo gol, com o Jean Lucas, que também acabou fazendo gol, e com o Rogério Ceni num campeonato baiano, começando uma temporada de verdade, né? Então, o que muda aí da relação da torcida com esse Bahia que já se apresenta com a credencial lá em cima, né? Nesse jogo especificamente, né? Goleou o Jacobina 5-0, e eu acho que isso marca, né? Tem uma marca de uma nova relação. Agora eu queria saber da sua opinião sobre isso. Vamos lá, assim, falar da torcida do Bahia enchendo a Fonte Nova não é novidade, isso historicamente sempre ocorreu, né? Mas eu posso dizer que nos últimos tempos a torcida do Bahia ficou mais exigente, até por conta de alguns anos assim de resultados bem ruins dentro de campo. Ficou mais exigente, e logicamente uma torcida exigente acaba às vezes não frequentando tanto o estádio para torcer do seu time. Mas bastou uma sinalização de melhora, e essa melhora veio com a chegada do Grupo City. A gente já teve ano passado uma grande demonstração que a torcida do Bahia voltou com tudo a apoiar o time, a presença na Fonte Nova. Mesmo acho que quase toda o Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente acabou sendo a quarta maior média de público presente em estádio, né? Isso já demonstra que o torcedor tricolor está empolgado. E essa estreia do novo time do Bahia na temporada, né, numa quarta-feira, como você falou, com um dia chuvoso, previsão de chuva, de temporal até, que graças a Deus não ocorreu, e dá quase 30 mil pessoas, mostra que o torcedor continua e cada vez mais empolgado. Eu acho que demonstra também o trabalho que está sendo bem feito e que está sendo capaz de empolgar o torcedor, que por natureza já é empolgado com seu time, né, com o Bahia, mas nesses últimos tempos tem empolgado mais porque as perspectivas são muito grandes de resultados desportivos relevantes. E eu não tenho dúvida que vão ocorrer, né? É que futebol não se aperta o botão e transforma tudo e ganha, né? É um processo, e o Grupo City vai fazer com que o Bahia, em pouco tempo, esteja protagonizando aí, seja um dos protagonistas do futebol brasileiro. Perfeito. É interessante a pergunta da Juliana, porque o Bahia tem se movimentado e passado um recado, né? Acho que além de se reforçar tecnicamente, o Bahia mostra que chegou realmente para ficar. Desde que o Bahia começou a gastar mais no mercado, Emerson, a imprensa fora do estado da Bahia ou fora da região Nordeste começa a falar agora sobre fair play financeiro. Sendo que Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo já inflacionam o mercado há alguns anos. Tanto que Palmeiras e Flamengo aí praticamente, né, disputam os principais títulos entre eles. O que você tem a dizer sobre isso, né? Porque você jogou no Nordeste há muito tempo, mas nasceu no Sul. E a gente sabe que existe realmente essa resistência ao futebol nordestino. E a gente sabe que a xenofobia, infelizmente, faz parte do nosso país. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação. Eu ainda incluiria, assim, uma frase que eu sempre repito também, né? Quem tem o poder não quer perder esse poder. Então faz de tudo, né, para manipular o sistema para seguir no poder. Desde que o mundo é mundo, acontece isso. E no futebol brasileiro não é diferente. O poder sempre esteve nos clubes do eixo Rio-São Paulo, logicamente tem Grêmio, Inter e Atlético e Cruzeiro, que são forças também do futebol brasileiro, mas era muito difícil fugir desses clubes. E a partir do momento que o Bahia chega forte, com um poderio financeiro e contratando jogadores que
de alto nível, mas que ainda estão muito valorizados no mercado, isso mexe, porque eles começam a perceber que pode surgir uma nova força. Não que o Bahia não seja uma força, mas o Bahia, nos últimos tempos, é uma força média do futebol, era uma força média do futebol brasileiro, porque financeiramente também era limitado. E os clubes de Rio e São Paulo, com um orçamento às vezes 3 vezes maior que o do Bahia, né? 3, 4 vezes maior que o do Bahia. Enfim, a gente tinha limitações nessa disputa. E agora não. Então eles começam a perceber que o Bahia, em pouco tempo, vai incomodar, vai virar protagonista, vai ser mais um a tentar tirar o poder desses clubes. E aí a chiadeira é livre, o choro é livre, né? Para todo mundo. E quem tem boca fala o que quer, e é natural isso. Só que eles levantam a questão do fair play. Eu acho que é uma discussão que vai ser necessária para o futebol brasileiro dentro de pouco tempo, porque a legislação mudou, as SAFs estão sendo criadas, investidores estrangeiros chegando, colocando dinheiro, né? Eu acho que isso, de alguma forma, precisa ser regulamentado. Mas por outro motivo, né? Oi? Mas por outro motivo, né? Para trazer um equilíbrio na competição, mas eles começaram a levantar agora porque houve isso com o Bahia. Talvez se acontecesse isso com um deles lá, talvez... Aliás, aconteceu com o Atlético Mineiro, que empresários colocaram dinheiro no clube, e o clube foi campeão em 2021, né? Botaram muito dinheiro, né? É quase como se fossem investidores de uma SAF, né? E ninguém falou em fair play, né? Ninguém falou em fair play. Então, é uma discussão que precisa ser colocada, mas não porque o Bahia trouxe, porque vão ter outros investidores, vai acontecer novamente, e para não ficar o futebol brasileiro com uma dúzia de clubes que são SAF muito poderosos por conta dos investimentos externos, e todos os outros muito lá embaixo, fica um desequilíbrio muito grande. Né? Então a gente precisa pensar isso realmente, né? E logicamente que tem que ser tudo dentro da legalidade. O que o Grupo City está fazendo no Bahia, injetando dinheiro, não tem nada de irregular para que levante suspeitas. Juliana Lisboa, vamos tocar então, reta final aqui do programa, hein? Pois é, presidente, a gente já falou sobre bastante coisa, né? Sobre o Bahia agora bastante reforçado financeiramente com a estrutura do City. E aí a gente pensa em outras questões, que é quando é que o Bahia vai voltar a disputar títulos de verdade? E aí eu não falo só no time masculino, né? Tem o time feminino, que eu vou entrar mais daqui a pouquinho, mas o torcedor já tá enlouquecido, quer que o Bahia saia empilhando título. É claro que a gente sabe que o Emerson, ele é presidente da associação, não é do futebol, mas eu acho que como presidente de clube dá para ele também colocar, de repente, as próprias, o que ele tem de expectativa própria, né, em relação ao Bahia. E vamos focar aqui, Copa do Nordeste, dessa vez dá para ganhar, né? Eu acho que a Copa do Nordeste sempre o Bahia entra como favorito, independente de hoje ser SAF, né, e com o poderio do Grupo City. O Bahia sempre entra como um dos favoritos, assim como no Campeonato Baiano. Copa do Brasil, o Bahia tem uma dificuldade histórica, né, de nunca ter conseguido chegar nem à semifinal, já bateu aí, já chegou às quartas, eu acho que 8 ou 9 vezes na história. Precisa furar essa bolha, né, chegar entre esses 4 primeiros, e hoje eu acredito que é possível acontecer isso. E Campeonato Brasileiro, voltar a estar pelo menos entre os 10 primeiros, né? Que a última vez que aconteceu isso foi em 2001, eu ainda era o goleiro do clube e a gente ficou em 8º lugar. Então, precisar quando vai ter algum título nacional novamente seria uma leviandade minha, porque ninguém no futebol pode precisar isso. E ainda há um cuidado muito grande de falar, porque eu, como presidente, logicamente, se eu falar que em 2 anos o Bahia vai ser campeão, isso vai virar uma manchete e eu não posso ser o porta-voz
do futebol e muito menos dar uma previsão dessa, né? Aliás, contratualmente, até é bom colocar isso, né? Contratualmente, o único porta-voz do futebol do clube é o CEO de futebol, que é o Cadu Santoro, né? Então, é uma política do clube, está no contrato entre as partes, né? Então, só ele pode se pronunciar sobre contratações, sobre investimento no futebol e a gente, logicamente, pode dar opinião sobre todo o trabalho que está indo, mas a gente não fala oficialmente pelo futebol. Mas eu acredito que em pouco tempo, né, é o que eu tenho dito, eu acredito muito no trabalho do Grupo City e eu acredito que em pouco tempo o Bahia estará disputando conquistas relevantes e não mais como coadjuvante, como protagonista. Essa é a expectativa de todo mundo, essa é a meta do próprio Grupo City, né? E a expectativa do torcedor. E eu acho que o trabalho está sendo feito nesse sentido. Só que a gente no futebol não consegue prever. Eu, por exemplo, joguei em 1995, no ano do centenário do Flamengo, com uma seleção brasileira. Tinha Romário e tantos outros atletas de seleção brasileira. E nós não ganhamos nada. Qualidade tinha o melhor time no papel, com mais qualidade técnica, e não ganhou. Então, o futebol é muito imprevisível, é um jogo. Eu acho que o Grupo City tem trabalhado certo, tem trabalhado com calma. Esse resultado vai dar, esse trabalho vai dar resultado, né? Só que a gente não consegue precisar quando. Eu espero que em breve. Ainda na gestão Emerson Ferretti. Presidente, eu sei que você falou que o Cadu, né, que pode falar sobre contratações, mas surgiu essa semana uma notícia sobre o possível interesse do Bahia no Gabigol, né, que tem um contrato aí se encerrando ao final desse ano e a partir do meio de 2024 já poderia assinar um pré-compromisso com qualquer equipe. Eu sei que você não pode falar, né, presidente, mas cá entre nós aqui, nunca ouviu nada sobre isso aí nos corredores do clube? Eu não posso me pronunciar oficialmente sobre contratações. O que eu posso falar, até como um ex-atleta e que vive futebol há mais de 40 anos, né? Todo bom jogador é bem-vindo. Quais serão os que virão, a gente não pode falar. Muito bem, prometi que ia falar sobre isso também, a gente abordou esse tema também quando entrevistamos o Fábio Mota, presidente do Vitória, e eu queria saber das movimentações do Bahia, se o presidente já falou também sobre a expectativa de ter outras modalidades olímpicas, mas eu queria falar especificamente sobre o futebol feminino do clube, né? Porque trouxe a Lindsay Camila, que foi técnica campeã pela Libertadores, né, com a Ferroviária, e a primeira mulher a conseguir isso, inclusive, e está trazendo jogadores, muitas jogadoras, inclusive, né? Tá até complicado conseguir acompanhar esse mercado da bola feminino do Bahia também, mas me chamou a atenção que o Bahia está fazendo tipo uma repatriação, basicamente, de algumas jogadoras que, inclusive, foram reveladas pelo Bahia, né? A goleira Nájila, por exemplo, está voltando. E eu queria saber, Emerson, qual é a expectativa da torcida do Bahia em relação ao time feminino, que nesses últimos 4 anos sobe para a Série A1, rebaixado para a Série A2, sobe para a Série A1, rebaixado para a Série A2 de novo. O que a gente pode esperar para essa temporada do time feminino do Bahia? O trabalho está sendo feito justamente para todas as equipes do Bahia serem protagonistas, né? O feminino não é diferente. Você bem falou do nível das contratações, tanto da treinadora quanto das jogadoras que estão chegando. E esse é o pensamento, né? Primeiro voltar à primeira divisão, a Série A1, e depois ser protagonista na competição também. E esse é o objetivo. O trabalho é pensando grande dentro do futebol, dentro de todas as categorias do clube. E o fato do investimento estar sendo feito já deixa uma mensagem para o torcedor tricolor que pode confiar em que o futebol feminino do Bahia também vai trazer bons resultados. Perfeito, assim esperamos, né? Narrei muito jogo do Bahia já, viu? Pela Série A1
do Brasileirão Feminino. Emerson, você falava sobre as modalidades, né? Em que pé está? Qual o projeto mais adiantado até então? Falamos mais cedo também da rivalidade, falamos do Fortaleza. O Fortaleza tem uma parceria, né, com o basquete cearense. Inclusive o time começou mais forte, o NBB, esse ano. Também um dos pontos, um dos objetivos do Bahia, criar um time para estar na Liga Nacional de Basquete, né? O NBB que já se mostrou um bom produto aí para as equipes que fazem parte. A gente viu agora o Vasco voltar também, o Botafogo criar uma equipe. E para terminar, né, um 3 em 1 nessa pergunta, Rogério Ceni, um cara que foi muito importante para que Fortaleza seja o que é hoje. O quanto você conversa com ele, se é que já conversou também, em aspectos estruturais, né? Porque o Ferran Soriano falou que largou mais rápido, né, do Bahia, porque já tem uma estrutura de CT. Mas o Rogério é um cara que sempre opina, né? Um cara que não se omite. Então eu quero saber se já conversou com ele aí sobre alguma melhoria ou alguma sugestão, porque é um cara que sabe muito, né? E acho que ele foi muito importante também para que Fortaleza seja o que é hoje. E de um goleiro para outro, né, Diego? De um goleiro para outro. Dois bons goleiros, inclusive. Podemos dizer que o Bahia está nas mãos dos goleiros, né? Em boas mãos, né, Emerson? Ou então em boas mãos, né? Muito feliz de ter o Rogério Ceni como nosso treinador. É uma referência como goleiro, primeiramente, depois como um jogador vencedor, como um vencedor dentro da carreira, e uma referência como atleta, porque eu considero atleta aquele cara que não tem só a qualidade de saber jogar futebol, mas também várias outras qualidades que fazem com que ele vire uma referência para os torcedores e principalmente para os jovens. E o Rogério Ceni tem tudo isso, né? Então, é um profissional vencedor que a gente trouxe para comandar o nosso Bahia, e a gente já conversou, sim. Logicamente que ele traz uma experiência de ter passado a vida toda como atleta dentro de um dos maiores clubes do futebol brasileiro e ter ganho todos os títulos possíveis. Tem a experiência também como treinador de poder transformar a realidade de um clube menor, que era o Fortaleza, num clube hoje que é uma referência de gestão, né? E na região Nordeste uma referência também, né, de trabalho, não só fora de campo, mas dentro de campo. Então ele contribui muito dentro do Bahia, com seu conhecimento técnico, mas também com as suas colocações em relação ao andamento do trabalho, né? Então a gente sempre fica atento no que ele pode passar para a gente conversa. Conversamos poucos, já foram 3 vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, né? E como eu falei, o dia a dia, eu não estou lá no dia a dia dos treinamentos, então esse contato não é diário com o Rogério, né? Ele tem esse contato, logicamente, com o pessoal da SAF, o staff do futebol da SAF, né? Mas tudo que ele coloca a gente precisa prestar atenção. Como eu falei, é uma referência de jogador, uma referência de atleta e uma referência de vencedor dentro do nosso futebol. E sobre o basquete, as modalidades, hein, presidente? Vamos lá. A gente já iniciou desde quando a gente desde que a gente foi eleito, né? A partir do dia 2 a gente já começou a pensar no que seria o Bahia Olímpico, que foi uma das nossas promessas de campanha, né? E a gente entende como uma necessidade criar equipes, e não só equipes, né, atletas de outras modalidades, porque tem modalidades individuais, né, atletas do Bahia em modalidades olímpicas. É um trabalho que começa do zero, Juliana e Diego. O Bahia não tem nenhuma estrutura física, o Bahia não tinha projeto nesse sentido, o Bahia não tinha nada nesse sentido. Nós assumimos, eu e Paulo, com a ideia de inserir o Bahia no ambiente olímpico. Então, nós precisamos pensar e estudar muito bem a viabilidade, primeiro para escolher quais modalidades e depois colocar um projeto, materializar um projeto, executar um projeto, e que seja um projeto que não seja voo de galinha, que a gente chama, né? com duração curta, né? A gente precisa pensar em bases, em pilares de modalidades que se perpetuem para muito além da gestão Emerson e Paulo.
que a gente possa fazer as bases para que o Bahia tenha, se for basquete, que tenha um basquete forte por anos, e não num ano só para a gente dar uma satisfação ao torcedor. Não, a gente precisa, nós vamos criar essa base para que essa modalidade seja forte durante a vida do clube. Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado. Precisa também saber onde vamos buscar os recursos para implementar nos projetos, porque a gente não pode ser irresponsável e endividar o clube. Há um cuidado muito grande. A gente pega um clube sem dívidas, né? Todas as dívidas do clube, as que ainda não foram pagas pelo Grupo City, já estão assumidas pelo Grupo City e vão ser pagas dentro de um prazo que estabelecido inclusive em contrato. Então a gente pega um clube sem essa preocupação de pagar dívidas e a gente não pode endividar, criando modalidades e endividando o clube. Então tudo isso precisa ser muito bem pensado. Você perguntou de basquete. Basquete é uma das modalidades que a gente pensa sim em colocar. Só que o basquete exige um investimento maior, né? Então precisa ter um estudo muito profundo de viabilidade. Mas tem outras modalidades que são mais fáceis no sentido de necessidade de menos recurso para ser implementada e inclusive de menos estrutura física e que a gente já pode implementar dentro de pouco tempo, né? Eu não gostaria de anunciar nada agora e nem dar prazo para não criar expectativas e nem frustrar possíveis expectativas quando a gente dá um prazo, mas que a gente já tem trabalhado isso muito nesse projeto olímpico do Bahia. Isso é uma realidade. Perfeito. É isso, né, Juliana? A gente vai chegando aqui agora ao final do programa. Quero agradecer muito ao Emerson Ferretti pelo tempo, pelas respostas. Um programa muito rico, né, com muitos esclarecimentos aqui para a torcida do Bahia e para o fã de futebol e do esporte de forma geral. Vou pedir uma consideração final aí de vocês, já que eu agradeço também a Juliana, né, minha parceira de tantos programas, dessa vez aqui também no nosso resenha, ela que está em Salvador e sempre muito atenta a tudo que ocorre. Ju, se tiver mais uma pergunta ou consideração final, é com você, viu? Olha, pergunta eu tenho várias aqui, viu, Diego? Dá para mais um programa inteiro. E o bate-papo com o Emerson é muito bom, né? Um cara com muito conteúdo, como a gente viu. Mas quero agradecer o tempo dos dois, né? Foi um programa muito rico, né? Como você falou, Diego e Emerson. E desejar realmente que seja uma presidência com muitas conquistas, muitos triunfos, né? Porque não se fala vitória no Bahia, tem aquela coisa da rivalidade, mas enfim. E que a gente consiga ver realmente o desdobramento desse investimento nas modalidades olímpicas, no futebol feminino, que eu acho que é uma coisa que a torcida do Bahia merece ver também, tratada com o respeito que merece. E claro, né, que o Bahia consiga continuar quebrando esses paradigmas todos, né, Emerson, como você mesmo já faz, e consiga também colocar a torcida para vibrar por títulos, né, que já é uma coisa que o torcedor do Bahia está querendo, né? Tudo bem, Copa do Nordeste é uma delícia, ganhar Campeonato Baiano também, mas por que não dar uma beliscadinha numa vaga na Libertadores, né? Uma Copa do Brasil, enfim. Acho que a torcida do Bahia está merecendo e acho que tem tudo para corresponder a partir agora de 2024. Essa é a nossa torcida. Emerson, fortaleço aqui o meu agradecimento e abro espaço aqui para você dar um recado também para o torcedor tricolor, passar as redes sociais do clube, falar um pouquinho aí do que vem por aí. Desde já, assim como a Juliana, desejo boa sorte e sucesso nessa gestão, viu? Certo. Vamos lá. Primeiro agradecer e dizer que eu estou muito feliz em estar hoje presidente do Bahia, com muita vontade de trabalhar pelo clube, de trazer essa energia que eu tinha dentro de campo, né? E que transformou o Bahia algumas vezes em campeão, né? Trazer para a gestão do clube, poder agregar valor ao que a SAF já está fazendo, né? E dizer que continue confiando no trabalho. É um trabalho sério, tanto da SAF como nós aqui do clube. E em breve a gente vai ter muitos motivos para estar sorrindo, né? Esse é o nosso desejo, o trabalho é nesse sentido, e a gente aqui do clube é bom que a gente tem nossas redes sociais, né, separadas, inclusive, né?
Então é bom deixar o Instagram nosso aqui do Clube Associativo, que é Bahia 31 Oficial, né? E porque lá a gente vai estar comunicando nossas ações em referentes aos esportes olímpicos, às ações sociais que a gente já tem feito, né? E é um contato direto com o torcedor, com os nossos associados, né? E queria agradecer a vocês também pelo espaço, sempre bom falar do Bahia, de futebol, né? Do trabalho que a gente está desempenhando, né? Desejo sucesso ao programa e dizer que eu estarei sempre disponível para a gente bater esse papo gostoso, que nem foi hoje. Olha que a gente chama, hein? Porque foi maravilhoso mesmo, viu? Mais uma vez. Obrigado, Emerson Ferretti. Obrigado, Juliana Lisboa. Esse foi mais um Nossa Resenha. Então também deixo aqui o agradecimento a você de casa que está conosco. Fique ligado em nossa programação e continue aqui. Afinal de contas, esse é o Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.